Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar testemunhando os milagres que Jesus fez na minha vida. Mas antes de eu estar testemunhando os milagres que Jesus realizou na minha vida, eu gostaria de deixar uma meditação para teu coração, que se encontra em João 8, versículo 32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, meus amigos, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse testemunho que eu irei relatar aqui, que sirva de bênção para a sua vida, assim como serviu de bênção na minha vida. Eu gostaria de estar falando um pouquinho da minha vida desde o início, para vocês entenderem o porquê eu sou o verdadeiro milagre. Eu me chamo Cleia Luísa de Jesus, sou evangélica, sou missionária, cantora e compositora. Tenho 2 CD gravados. Eu tenho uma missão dentro dos hospitais, que é levar a palavra de Deus. Essa palavra que cura, essa palavra que renova, essa palavra que salva. Há 10 anos que eu faço essa obra dentro dos hospitais do câncer. Vocês vão entender o porquê eu tenho tanto desejo de fazer essa obra. Queridos, eu sou filha de Maria Luísa, uma mulher muito abençoada hoje, mas foi uma mulher que foi muito sofrida. Veio da Bahia com 5 filhos, chegou em Brasília numa situação muito difícil e era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, uma pessoa que foi totalmente enganada pela voz do inimigo, uma pessoa que era envolvida com magia negra, uma pessoa que estava totalmente cega, escravizada pelo diabo. Nós éramos 10 irmãos. E a minha mãe, ela sofreu muito para poder nos dar educação, nos criar. Porém, o nosso lar era um lar conturbado, era um lar oprimido. Não havia paz, não havia alegria, só havia choro, fome. Mas o Senhor Jesus, Ele deu livramento a cada um de nós. Quando eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe, a minha mãe, ela não queria aceitar a gestação. Então foi uma luta entre o diabo e Deus, porque o inimigo não queria que eu viesse a este mundo. O inimigo, ele tomou ali a minha mãe a fazer coisas que ela não queria fazer, que era tirar a minha vida. Mas como a palavra do Senhor Jesus diz: antes que eu te formasse do ventre materno, eu já te escolhi.
O Senhor Jesus, Ele me concedeu vários milagres, vários livramentos, desde o meu nascimento. Então o Senhor Jesus permitiu que eu viesse ao mundo. E era uma situação difícil para minha mãe criar 10 filhos. Mas o Senhor Jesus cuidou de cada um de nós. Eu sou grata a Deus pelo que eu sou hoje, pelo que meus irmãos são hoje. Hoje na minha família tem pastores, pastoras, missionários, vasos de Deus, levitas, homens que realmente amam a palavra de Deus. Eu tenho hoje uma família abençoada. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção o que eu passei para chegar até aqui. Eu não tive infância, a minha infância foi roubada. Eu não tive uma adolescência, a minha adolescência foi destruída. O inimigo, ele lutou de todas as formas para tentar me destruir. E o Senhor Jesus me deu livramento. O Senhor Jesus, Ele me guardou. O Senhor Jesus, Ele me amou muito. Queridos, o Senhor Jesus já havia me ungido. O Senhor Jesus já havia me escolhido desde o ventre materno. Eu louvo a Deus pelo que eu sou hoje. Eu vivia dentro de um lar que eu não sentia paz. Eu vivia dentro de um lar que eu não sentia alegria. A minha mãe era espírita. Então não tinha com quem eu conversar, eu abraçar, eu dialogar. E aos 7 anos de idade, eu sofri um acidente. E esse acidente deixou marcas profundas. E às vezes eu perguntava para Deus, pequenininha, com 7 anos, eu falava: Deus, por que tanto sofrimento? Eu tinha um desejo enorme de conhecer o meu pai. Eu não conhecia o meu pai. E ali aos 7 anos de idade, foi entrando o ódio, foi entrando dentro do meu coração a revolta, a tristeza. Foi quando a minha irmã mais velha conheceu Jesus e começou a ir para a igreja. E eu me recordo que quando ela se arrumava e ia para a igreja, eu chorava também, porque eu queria ir para a igreja. Porque era o único lugar que eu sentia paz, era o único lugar que eu sentia alegria, era o único lugar que eu amava de verdade. Eu não gostava do meu lar, eu não gostava da minha convivência. Quando eu chegava na igreja, eu não queria voltar mais para casa, porque eu sabia que se eu chegasse em casa, eu ia ver só tristeza. Eu não ia ter paz, eu não ia ter alegria. E dentro da casa de Deus, eu me sentia à vontade.
A minha irmã aceitou Jesus, foi levando nós para a casa de Deus um por um. E entre os 10, quem mais gostava de ir para a casa de Deus era eu. Eu me recordo que eu aprendi uma música, que essa música deixou gravada para sempre no meu coração, que foi a música da Florzinha de Jesus. E aos 7 anos de idade, eu já tinha desejo para adorar a Deus. Eu recordo que eu pedi ao pastor oportunidade para me cantar. E o pastor, com toda aquela humildade, me chamou na frente para mim adorar a Deus. E quando eu comecei a adorar a Deus, aquele pequeno louvor, toda a igreja se alegrava. E aquilo ali foi me dando gosto de adorar a Deus. Foi me dando desejo de adorar a Deus. Todos os dias eu queria adorar a Deus. Todos os dias eu queria estar lá, cantando. Porque eu sentia aquele prazer de adorar o meu Deus. Eu não via Deus, mas eu sentia Deus na minha vida. Houve uma ocasião que a igreja estava em festa e eu pedi ao pastor para que eu cantasse. E aquele pastor olhou para mim e falou assim: hoje você não vai poder cantar, Cleia. E eu olhei para ele com apenas 7 anos de idade. Eu falei: pastor, eu quero cantar. Ele olhou para mim pela segunda vez e falou: amanhã você canta, hoje é festa. Eu recordo que eu saí do púlpito triste, chorando. As crianças são assim. Quando as crianças têm desejo de fazer algo e pede ao pai, e o pai não deixa, a criança chora, a criança sente magoada, entristece, outras faz birra. Eu saí chorando e fui sentar no meu banco. E aquele desejo tão grande de adorar a Deus foi corroendo dentro do meu coração naquela noite. Eu voltei novamente no púlpito e falei: pastor, eu quero cantar. Aí ele falou para mim: senta lá, se houver oportunidade, tempo, eu vou te dar para você cantar. Foi quando eu sentei no banco e um pastor que estava visitando lá naquele lugar, naquele dia, pediu o microfone para falar algo. Quando ele pegou o microfone, ele falou assim: dê oportunidade a essa criança, porque essa criança será uma levita nessa terra. Foi quando o pastor, presidente, me chamou para me cantar. Eu só sabia uma música. E quando eu comecei a cantar, eu comecei a chorar. Eu não sabia se eu cantava ou se eu chorava. Porque o prazer de cantar, de adorar a Deus era muito grande. A felicidade que eu estava era muito grande, porque ele me chamou para me cantar. E quando eu terminei de adorar o meu Deus, aquele pastor me chamou novamente na frente, chamou toda a igreja, e toda a igreja se colocou de pé. E ele falou assim: vamos orar por ela, porque essa criança aqui, desde o nascimento, ela foi perseguida pelo inimigo. E o inimigo, ele tenta de todas as formas impedir o que Deus tem para realizar na vida dessa criança.
E de repente aquela igreja todinha oraram por mim. E eu sentei no meu banco. Queridos, quando terminou o culto, eu fui para casa tão alegre, tão satisfeita, que eu nem lembrava que a minha casa era atormentada. Eu nem lembrava que a minha mãe não fazia presença nas nossas vidas. Nesse dia eu não quis jantar porque eu estava preenchida do Espírito Santo de Deus. Eu só queria deitar, falar com Deus, porque a alegria era muito grande. Foi passando os anos, eu cresci. E quando eu cheguei na minha pré-adolescência, eu continuei adorando a Deus. Eu ia para a casa de Deus alegre, satisfeita, feliz. Eu recordo que naquela época a nossa igreja tinha muito vigílias. E as vigílias que tinha na nossa igreja ia até o dia amanhecer. Muitas vezes acontecia que quando a gente saía da vigília, a gente ia fazer serenata. E o meu tio, que hoje é pastor, ele me levava sempre com ele. Ele ministrava 3 igrejas. E toda igreja que ele ministrava, ele me levava com ele. E eu ia tão satisfeita, tão alegre, porque tudo que eu queria era adorar a Deus. Eu não tinha um bom vestido para usar. Eu tinha apenas uma sandália para usar o ano inteiro. Eu não tive amor e nem muito carinho da minha mãe, porque ela trabalhava. Mas eu sentia feliz, porque Jesus, ele me completava por inteira. Jesus era minha alegria, Jesus era minhas vestes, Jesus era o alimento que eu precisava, que faltava na nossa mesa. Jesus era o remédio que eu precisava quando estava doente. E aí eu comecei a participar de várias peças. Participei das crianças, participei da mocidade, e ali para mim era um prazer adorar a Deus. O dia que alguém me impedisse de eu ir adorar a Deus, eu chorava, eu adoecia. Eu tinha aquele desejo grande na minha alma de adorar o meu Deus. Era a missão que Deus tinha na minha vida, ser levita. E a cada dia que foi passando, mas o Senhor Jesus foi me dando unção para ser uma adoradora. Mas o Senhor Jesus derramava sobre a minha vida. Quando eu adorava a Deus, a igreja sentia a unção de Deus. Vidas eram salvas, vidas sentia a unção do Espírito Santo de Deus e batizava com o Espírito Santo. Só que, queridos, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E a cada dia que foi passando, o inimigo ele lutava cada dia mais para tentar destruir a minha vida. Eu recordo que o inimigo ele falava muito aos meus ouvidos que eu era rejeitada, que eu não era amada. E aquilo ali eu dei ouvido à voz do inimigo.
e foi criando dentro do meu coração o ódio, a revolta, o rancor, e comecei a entrar na desobediência. Eu não ouvia Deus falar mais comigo. Eu não queria mais obedecer à voz de Deus. Eu não obedecia à voz da minha mãe. Eu não ouvia a voz de ninguém. Eu queria fazer tudo aquilo que eu queria. Me sentia uma jovem rebelde. E aos 15 anos de idade, eu deixei de ouvir a voz de Deus e me entreguei a Satanás. Foi quando Satanás destruiu a minha juventude. Foi quando Satanás destruiu todos os meus sonhos, toda a minha alegria que eu tinha de viver. Satanás, ele havia pelejado de todas as formas para tentar destruir a minha vida desde o nascimento. Porém, ele não tinha conseguido. Então, quando chegou o momento dele, que foi o momento que eu dei lugar para ele entrar, foi quando que tudo virou nada na minha vida. Tudo foi destruído. Eu fui iludida pelas drogas. O inimigo, ele tentou destruir a minha vida nas drogas. Entregue à escravidão, ao pecado, à desobediência. Eu passei anos e anos sendo escrava do inimigo. Eu pude sentir de perto a tristeza. Eu pude sentir de perto a depressão. Eu pude sentir de perto a morte. Eu pude sentir de perto o frio, a fome, o perigo das ruas. Foi muito triste para mim quando eu me encontrei naquela situação. Às vezes Deus, ele fala conosco, nos corrige, é porque ele nos ama. E muitas vezes a gente não damos ouvido à voz de Deus. Muitas vezes achamos que nós somos certos. Muitas vezes nós achamos que nós estamos andando no caminho certo. E não é isso que Deus quer. E eu me sentia um lixo. Me sentia destruída. Mas eu sabia que eu estava naquela situação foi porque eu não queria ouvir a voz de Deus. Eu não queria ouvir os meus pais. E quando a gente não demos ouvido à voz de Deus, a gente sofremos. Como aquela história do filho pródigo, que tinha tudo, mas ele não quis ouvir mais a voz do seu pai. Ele quis conhecer o mundo e ele sofreu. E eu quero dizer para vocês que não foi fácil. 20 anos numa situação como a que eu estava. Ninguém conseguia fazer nada por mim. A sociedade me rejeitava.
O mundo me rejeitava, a família me rejeitava, os amigos me rejeitavam. Só quem sabe como viver nessa situação, quem já viveu ela. O meu mundo, que era uma luz, virou treva. O meu mundo, que era alegria, virou tristeza. Rodeada de inimigos, perigo, fome. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus ainda assim continuou tomando conta da minha vida e me guardando. Mesmo falha, mesmo na desobediência, o Senhor Jesus, Ele esteve sempre comigo. Ele me guardou durante todo esse tempo, quando eu estava ali sendo aprisionada pelo diabo. No meu coração só existia ódio. Eu senti o desejo de acabar com a minha vida. Eu não tinha mais desejo de viver. Eu botava a culpa em todos, porque estava naquela situação. Mas na verdade, a culpada era eu. Porque eu não quis ouvir mais a voz de Deus. Eu recordo que uma noite que eu estava tão angustiada, oprimida pelas drogas, eu tentei tirar minha vida. E ali eu me lancei dentro dos carros. Os carros vinham passando, eu me joguei para tentar se matar. Caída no chão entre a vida e a morte. Fui parar no hospital. Tive início de traumatismo craniano. E tive a rótula do joelho jogada para fora, caída, rasgada. E tinha que ter... Naquele momento, quando eu estava assim, era preciso fazer uma operação o mais rápido possível no meu joelho. Eu tinha perdido muito sangue. Queridos e amigos, eu tentei tirar a minha vida, mas quando Deus tem um plano na vida do homem e da mulher de Deus, não adianta, porque Deus, Ele jamais vai falhar aquilo que Ele prometeu. Se Ele havia prometido na minha vida que eu seria uma levita dele, se Ele prometeu na minha vida que eu era um vaso dele, ia se cumprir na minha vida. Ele havia só permitido que eu conhecesse o outro lado da vida, a escuridão. Ele permitiu que eu conhecesse a escuridão. E quando eu estava naquele hospital, eu achava que eu tinha morrido. Quando eu acordei, depois de 3 dias de coma, eu fiquei muito triste porque eu achei que eu tinha morrido, eu queria morrer. Eu achava que se eu morresse, o meu sofrimento acabaria. A morte me rodeava 24 horas. Eu naquele quarto, eu ouvia vozes, eu via aquela força negativa, uma força ruim que vinha ao meu lugar, ao meu redor. E eu ficava assim, Senhor, que tanta tormenta é esse? Tem misericórdia da minha alma. Eu sou tua filha, Deus.
Eu preciso sair dessa situação. Eu não conseguia dormir. Para dormir eu precisava tomar remédio para dormir, porque eu sentia muito atormentada pelos demônios. Os demônios me faziam querer sair daquela cama e tentar novamente outro suicídio. E eu me segurava para não dar ouvido à voz do inimigo. Porque o ódio, o rancor, a raiva que eu tinha dentro de mim me fazia eu querer destruir todos os meus sonhos. Foi quando um pastor chegou lá para visitar outros pacientes e foi até o meu quarto. E quando chegou ali naquele meu quarto para orar por mim e para falar de Jesus, ele me deu um abraço e falou assim: jovem, tu és uma escolhida de Deus. Tu és uma escolhida do Pai. E de maneira alguma Ele vai deixar você fora da presença dEle. Volta para os caminhos de Deus enquanto é tempo. Somente essas palavras que ele falou, e ele saiu daquele quarto. Eu que era tão durona, rancorosa, cheio de ódio, comecei a chorar. Meu coração começou a se emocionar pelas palavras. No dia seguinte, eu recebi alta e fui para casa. E ali eu senti desejo de ir para a casa de Deus. Eu senti que Deus estava falando comigo, que Deus estava me dando mais uma oportunidade. E que eu precisava sair da situação que eu estava. Eu tinha dado 2 overdoses, tinha cometido 2 suicídios. E para mim já chegava aquela situação. Eu falava: Deus, chega, já basta. Só que eu não tinha força. Eu não tinha força de sair daquela situação. Eu me sentia aprisionada, acorrentada pelos demônios. Foi quando eu fui para a casa de Deus e um pastor pregando lá. Antes mesmo de ele pregar, ele falou assim: abra sua Bíblia em João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando aquele pastor terminou de falar aquela mensagem, eu não esperei ele pregar. Eu me recordo que eu fui na frente e eu falei: pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero voltar novamente para o Pai. E eu falava chorando. Eu chorava. A igreja toda se levantou e começou a chorar. Alguns falavam em línguas estranhas. Outro começava a sentir a unção de Deus. Porque realmente eu estava aceitando a Jesus. Eu estava voltando para minha casa. A casa que me trazia alegria. A casa que me trazia paz. Que um dia eu saí. E quando aquele pastor me ungiu e orou por mim,
eu senti uma renovação do Espírito Santo de Deus na minha vida. O Senhor Jesus me tomou naquele dia e novamente eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida. O Senhor Jesus me fez uma nova criatura naquela noite. Eu fui para casa, eu morava na casa de uma irmã. Porque na situação que eu me encontrava, na desobediência, a minha mãe não aguentava, mandou que eu fosse para fora de casa. E ali quando eu comecei a sofrer, e quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu resolvi voltar para minha casa novamente, Deus levantou aquela irmã que estava lá naquela noite e falou assim: Cleia de Jesus, você vai para minha casa. E fomos para casa. Eu recordo que no caminho que a gente ia para casa, eu ia tão feliz, eu ia sorrindo, eu ia brincando, não parecia eu. Eu abraçava aquela irmã, abraçava o filho dela, a filha dela que estava ali naquele carro, e eu naquela satisfação, naquela alegria, como se eu tivesse nascido naquele momento. E na verdade, eu havia nascido. Eu havia nascido. Deus foi fiel para comigo. E ali foi dia após dias. O Senhor foi tratando da minha alma. O Senhor foi curando o meu coração. O Senhor foi tirando tudo aquilo que impedia de eu ser feliz, tudo aquilo que me fazia eu ser triste. Eu sentia Deus trabalhar no meu viver. Eu sentia Deus trabalhar na minha vida. Eu ficava muito alegre naquela vontade que ficasse logo de noite para poder ir para a casa de Deus. Porque o meu prazer era de estar na casa do Senhor Deus. E ali o Senhor Jesus, Ele fez uma obra muito grande, muito linda na minha vida, me libertando, me fazendo uma nova mulher. Os anos foi passando e eu continuando na presença de Deus. Os anos foi passando e eu continuando na presença de Deus. O Senhor Jesus foi me dando letra de música. Eu comecei a compor música, porque esse era meu objetivo, adorar Deus. E uma madrugada o Senhor falou assim para mim: filha, pegue um caderno e uma caneta, escreva essas letras que eu estou te dando. E eu me recordo que eu peguei um caderninho pequeno, era umas 2 horas da madrugada, eu comecei a escrever música, comecei a escrever as letras das músicas, e quando eu terminava de escrever as músicas, eu começava a falar em línguas estranhas, eu começava a sentir a unção de Deus, eu começava a sentir aquela alegria imensa através daquele louvor. E eu falava: Deus, mas por que eu estou escrevendo essas músicas? Aí Deus falava assim para mim assim: você vai gravar um disco. E eu falava para Deus assim: Senhor, eu não estou preparada para gravar nenhum CD. E foi quando Deus, Ele preparou tudo ali na minha vida. Quando eu vim ver, eu já estava dentro de uma gravadora. Eu gravei meu primeiro CD. O Senhor Jesus foi começando a trabalhar na minha vida dia após dia.
No meu lançamento eu vendi quase as 1000 cópias. Vidas foi salva, vidas foram libertas. E o Senhor Jesus me tomou em vários lugares. Me mandou para vários lugares para poder adorar Ele. Gravei meu segundo CD, que será lançado esse ano de 2018. Só que eu gostaria de compartilhar para vocês 3 milagres que Jesus fez na minha vida. O primeiro milagre que Jesus fez na minha vida foi me salvar, foi me trazer de volta para a casa do Pai, foi me fazer novamente a sua filha. O segundo milagre que Jesus fez na minha vida foi que aconteceu em 2011, dia 28 do mês 3 de 2011. Eu tinha acabado de fazer uma agenda e quando eu cheguei em casa, comecei a passar mal. E eu falava assim: Deus, mas por que estou passando mal? Se essa noite foi tão gloriosa, foi tanto poder de Deus, o que está acontecendo comigo? Ali eu comecei a sentir forte dores na minha barriga e eu não entendia. No outro dia eu fui para o hospital. E ali foi feito vários exames e não chegava a conclusão alguma. E eu clamando de dor. A dor era insuportável. De repente a minha barriga inchou. A minha barriga ficou totalmente inchada, os pés inchados. E comecei a ter hemorragia. Ali voltei novamente ao hospital de Planaltina DF. E quando eu cheguei naquele hospital, o médico pediu uns exames ali e eu fiquei aguardando ali, tomando soro, porque eu estava muito debilitada. Estava muito fraca por ter perdido muito sangue. A dor era forte, que eu não conseguia segurar a dor. Eu não conseguia segurar o choro. Eu chorava de uma forma que quem passasse ouvia o meu choro. E ali o médico ainda mandou que passasse uma morfina para me tomar, porque vários medicamentos que ele tinha passado não cessava a dor. A dor era muito forte. E foi quando o médico conseguiu ver o que eu tinha. E para minha surpresa, eu estava tão alegre. Eu estava tão alegre por ter voltado para a casa de Deus. Estava tão alegre porque tinha gravado o meu primeiro CD, o meu segundo CD. Estava tudo bem. E eu falava: Deus, eu estou na tua presença, por que estou passando por isso? Queridos, amigos, o Senhor Jesus, Ele nos testa. O Senhor Jesus, Ele nos prova. Vários homens de Deus e mulheres de Deus foram provadas. Porque não eu poderia ser provada por Ele. Todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos a cair. E Deus queria ainda me quebrantar,
Deus ainda queria fazer algo de melhor na minha vida. Porque eu tinha voltado para a casa do Pai, mas havia ainda algo que precisava ser consertado. E ali o médico me chamou ali e falou assim: Cleia de Jesus, eu tenho um laudo do que você tem. Eu tenho aqui em minhas mãos o laudo de toda essa situação que você está passando, desse teu sofrimento. Eu olhei para aquele médico e falei assim: doutor, me fala o que eu tenho. E ele olhou para mim e falou assim: você gosta de viver? Eu falei: gosto. Mas infelizmente talvez você não vai mais poder amar viver. Eu olhei para ele e falei assim: doutor, por que você está falando isso? Ele falou assim: olha, o que eu tenho para te dizer é muito forte. Eu não sei se você vai estar preparada para ouvir. Você está preparada para ouvir o que eu tenho para te dizer? Eu falei: estou preparada, doutor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E de repente aquele doutor César, ele olhou para mim e falou assim: olha, você está com o começo do câncer no seu útero. Quando ele falou assim que eu estava com câncer, quando ele me entregou a diagnóstico que eu estava com câncer, eu confesso a todos, eu caí em pranto de choro. Eu comecei a chorar, e ali eu comecei a pensar, falei: Senhor, mas ainda estou nova, meus filhos estão pequenos, Senhor, e as tuas promessas que o Senhor havia prometido para mim, não, ainda, Senhor, algumas se cumpriu, outras não. Senhor, porque eu estou passando por isso, se eu estou te servindo? E o Senhor ficou em silêncio comigo. Eu voltei para casa chorando. Eu não quis comer. Eu não tive vontade de ir para a igreja. Eu não tive força de cumprir agendas. Eu não tinha alegria para conversar com ninguém e nem para aceitar a visita de ninguém. Comecei a me isolar dentro do quarto. Eu queria só uma resposta de Deus. Eu só queria que Deus falasse comigo o porquê eu estava naquela situação. E eu começava a falar com Deus e começava a chorar na presença dele. Foi quando o Senhor Jesus me fez levar lá na história do rei Ezequias. E quando eu comecei a recordar toda essa trajetória do rei Ezequias, quando o Senhor Deus mandou avisar para ele que ele ia passar por aquela prova, eu creio que o rei Ezequias só sabia chorar, porque ele sabia que ele ia morrer. Ninguém quer morrer. A gente fazemos tantos planos, temos tantos sonhos, e da noite para o dia tudo é destruído por causa de uma situação
que você acha que não vai suportar. E ali eu comecei a ler a história do rei Ezequias. Eu comecei a falar com Deus. Comecei a conversar com Ele e ver o que eu poderia mudar. O que estava impedindo de Deus trabalhar na minha vida. Deus precisava trabalhar na minha vida, no meu coração. O meu coração havia ódio. O meu coração não tinha perdão. Havia dentro de mim orgulho, soberba. E isso estava impedindo de Deus trabalhar na minha vida. Porque eu não liberava o perdão. Eu havia voltado para a casa do Pai. Só que eu não deixei Ele me mudar completamente. Como a palavra de Deus diz em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu precisava conhecer a verdade para que essa verdade pudesse me libertar. E ali eu reconheci que eu precisava de mudar. Eu reconheci que eu era pó, que eu era cinza, que eu não era nada, que eu precisava ser mudada por Deus. Como o próprio Davi falava, dá-me um coração segundo ao teu. Eu precisava ter um coração segundo ao coração de Deus, um coração amável, um coração perdoador. E foram 4 anos nesse sofrimento, porque eu sabia que eu precisava de ser transformada por Deus, só que eu não me humilhava para Deus. Eu não deixava Deus trabalhar na minha vida. O orgulho não deixava Deus trabalhar no meu ser. E ali eu sofri muito por causa disso. E quando foi um dia que eu estava dormindo, o Senhor havia me passado uma visão. E nessa visão que Deus havia passado para mim, eu via o Senhor Jesus, eu me sentia como fosse um vaso todo trincado, um vaso todo quebrado. E de repente esse vaso ele quebrava todo, que caía ao chão. E eu comecei a dobrar o meu joelho, falei: Deus, sou pecadora, reconheço as minhas falhas. Reconheço, Jesus, que eu preciso conhecer a Ti em espírito e em verdade. E as lágrimas desciam dos meus olhos. E eu falava: Deus, eis-me aqui. Faça de mim o Teu vaso. E quando eu falei dessa forma, eu recordo que a minha barriga estava toda inchada. E a minha barriga, ela desinchou. E de repente eu fui para a consulta médica. E quando eu cheguei nessa consulta médica,
eu sentada naquela cadeira ali daquele hospital, eu havia feito uma promessa para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor me curar do câncer, eu vou estar dentro dos hospitais fazendo a tua obra. Eu havia feito essa promessa para Deus. E Deus ouviu o meu voto diante dele. E quando o médico foi me consultar e foi me passar o laudo de uma biópsia para ver como estava a situação do meu útero, para minha surpresa, o médico falou assim: Cleia de Jesus, eu não sei o que aconteceu, você não tem mais nada. Porque a biópsia que você vem fazendo esses 4 anos, todas elas acusam terceiro níquel do alto grau. Consta que é a situação muito difícil para você. E agora que consta que você nunca teve nada. Eu não tenho por que manter você dentro de um hospital se você está sadia, se você não tem mais nada. Eu tenho que te liberar. Queridos, de repente eu saí dando glória a Deus. De repente eu comecei a glorificar Deus. Eu recordo que eu olhei para aquele médico e falei: doutor, foi Jesus que me curou. Isso que está acontecendo é o poder sobrenatural que muitos não conhecem. Jesus me curou. E quando eu falei assim, ele mandou que eu fosse para casa, não precisasse voltar mais para o hospital, porque eu não tinha mais nada. Eu havia feito 3 biópsias e todas as 3 biópsias não tinha mais nada. Eu recordo que quando eu saí daquele hospital, eu comecei a glorificar o meu Deus. Eu comecei a evangelizar aquele hospital, um por um que estava ali sentado naquele hospital. Eu estendia minhas mãos dentro daquele hospital e profetizava cura. Eu olhava para aquele hospital e profetizava o milagre de Deus naquele hospital. E eu quero te dizer, naquela mesma hora, uma mulher começou a chorar e falou para mim assim: moça, ora para mim, eu preciso também ser curada, porque eu estou com câncer terminal. O mesmo Deus que te curou é o mesmo Deus que eu quero também que me cura. Eu preciso desse milagre que você acreditou. Me ajuda a usar a minha fé como você usou a sua fé. Queridos, eu quero dizer para vocês, amigos, que na mesma hora eu profetizei cura na vida daquela mulher. E logo eu fui para casa. E o Senhor Jesus, Ele me concedeu a vitória. É isso que Deus faz. Eu não estava entendendo por que eu estava naquela situação. A situação que eu estava passando foi providência de Deus. Deus queria fazer de mim um vaso novo, um vaso sem rachadura, um vaso sem mancha. Ele queria fazer de mim um vaso novo, um vaso que ele viesse se orgulhar. E eu voltei para casa tão satisfeita, tão feliz. E cada dia foi uma melhora após outra melhora. E cada dia que foi passando, mais Jesus foi trabalhando no meu interior, na minha vida. E eu comecei a fazer a obra de Deus dentro dos hospitais. E a obra do Senhor Jesus foi concluída para a glória de Deus. Eu quero te dizer, queridos, que Deus te conhece. Deus, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Antes mesmo de você nascer, o Senhor Jesus já te conhecia. Ah, Deus, eu quero te dizer que para mim chegar onde eu cheguei, eu passei por várias provações. Eu passei pela prova de fogo. Aleluia. O inimigo tentou de todas as formas
tentou de todas as formas fazer com que eu recuasse, voltasse atrás. O inimigo tentou de todas as formas anular o chamado de Deus na minha vida, mas ele perdeu essa batalha, porque Deus já havia escrito o que eu seria para ele nessa terra. Hoje o meu prazer é adorar a Deus, hoje o meu prazer é ganhar vidas para o reino de Deus. Graças a Deus o Senhor Jesus me fez uma nova criatura, o Senhor Jesus fez de mim uma nova mulher. Tudo aquilo que eu perdi, o Senhor Jesus Cristo me fez com que eu recebesse em dobro. A minha vida foi restituída, o meu cativeiro foi mudado. Jesus, ele fez uma grande obra na minha vida. Deus foi fiel na minha vida, queridos. Para mim chegar até onde eu cheguei não foi fácil. Para mim chegar até onde eu estou não foi fácil. Foi duro para mim chegar até onde eu cheguei. O inimigo lutou de todas as formas para poder tentar me tirar da presença de Deus, para tentar tirar-me da presença de Deus. Mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus mudou todo o meu cativeiro. Eu passei pelo vale da sombra e da morte. Eu fui escrava de Satanás. Eu fui filha do inimigo. Ah, Jesus, com seu amor, com a tua misericórdia, eu alcancei a sua misericórdia. E hoje eu louvo a Deus pelo que eu sou. Hoje eu louvo a Deus, queridos e amigos, por tudo que Jesus fez na minha vida. O Senhor Jesus Cristo me deu livramento, não foi só uma, não foi só duas. Eu recordo também que eu dei entrada no hospital com problema pulmonar. E ali eu estava no balão de oxigênio. E para os médicos não havia mais quase nem solução, porque no meu pulmão tinha líquido, no meu pulmão tinha pus, tinha catarro, e ali tinha dificuldade para me respirar. E a situação foi agravando, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele, quando Ele fala, até o inferno tem que tremer, até o inferno tem que obedecer, porque a última palavra quem dá é Deus. A medicina, aleluia, a medicina ela pode até tentar fazer algo, até tentar te desanimar, mas a última palavra quem dá é Deus. Deus, ele vai além da medicina. Deus, ele foi além da medicina. O que o homem não pode fazer, Deus, ele fez na minha vida. O Senhor Jesus me deu um pulmão novo, o Senhor Jesus me deu um rins novo, o Senhor Jesus me deu um útero novo, o Senhor Jesus fez de mim uma nova criatura, uma nova mulher. Aleluia. Eu quero que esse testemunho sirva de bênção para a sua vida. Deus tem me usado nessa face da terra, Deus tem me usado neste Brasil, para poder falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. E cada dia que eu passava dentro daqueles hospitais, vidas foram salvas, vidas foram libertas. Jesus me fez levar até nos UTI, e vida que estava morta, o Senhor Jesus ressuscitou. Vida que estava ali sendo entregue ali à morte, Jesus deu vitória. Vidas que foi ali desenganada pela medicina, Jesus deu a vida. Pessoas que iam partir sem a salvação, Jesus deu a vida, aleluia. Pessoas ali aceitaram a Jesus na ânsia da morte. Eu tenho visto os milagres de Jesus acontecer ali, através da minha humilde pessoa dentro dos hospitais. Hoje o Senhor Jesus tem me levado
para vários lugares para poder pregar a tua palavra. O Senhor Jesus tem me levado dentro dos hospitais. Muitas vezes eu tenho ido para o hospital sozinha, aleluia, mas a obra do Senhor Jesus é realizada. Eu fico tão feliz quando eu saio dentro dos hospitais, que eu vejo o poder de milagre acontecer dentro daqueles hospitais. Queridos, eu quero dizer para você, Jesus é o verdadeiro milagre, e eu sou o milagre, aleluia, uma vida com vários milagres. Jesus, Ele operou milagre na minha vida, desde o nascimento, me guardou 46 anos, e hoje eu sou grata a Ele por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Eu quero te dizer, busque ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Rama, xarama, canta, lama, xarabacova. Seja vaso de Deus. Terraço, mini canta, laba, xarabacanta. Busca o Senhor Deus com todo o teu coração. Rama, xaraba, canta, laba, suminicai. Deus tem pressa em te usar. Harai, derraço, minicova, laba, suminicanta. Deus tem pressa em fazer obra através de ti, vaso. Ricanta, xaramai, deflaço, decanta. Porque tu recua, rama, suminicova, labachai. Porque tu se afasta da presença do Pai. Aramasumi canta, labasui de cova, labachai. Se é Ele que te usa, rai de canta, labasumi de cova. A unção em ti, rai de coma, nai de raçumi de cova, labachai. Tu, rai canta, labasumi de canta. Diz não, mas o teu Deus diz sim, rai de cova, labasumi de cova. Que seja feita a vontade do Pai na sua vida. Xarai de raço, minicanta, labaço, minicova. Oh, Deus de poder, Deus de milagre. Espero que esse áudio sirva de bênção na sua vida. Eu não sei qual é a situação que tu tem passado. Eu não sei qual é a situação que tu tem vivido, mas eu quero te dizer que Deus é o Deus, aleluia, e que a última palavra quem dá é Ele. Aleluia, Ele está entrando na sua causa, Ele está entrando de providência nos teus sonhos. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno a cura agora nesse UTI, rai de flaço, mira raço de cova. Eu ordeno agora a salvação nesse presídio, rei macharabai de raço, minilai de cova, labachai. Eu ordeno agora que o Senhor mande vidas a essas pessoas, meu Pai querido, que estão pensando, Jesus amado, em tirar a sua própria vida. Ramaço, minicanta, labachai. O Senhor ordena agora livramento, ramaço e derraço, decoba, labaço, minicova. O Senhor nesse momento está mandando agora vida, aleluia, em nome de Jesus, para aqueles, meu Pai querido, que estão dando o último suspiro de vida. O Senhor está dando vida, porque Ele é a ressurreição. Raço, minicanta, labaço, minicova. Quando Ele fala, até o inferno estremece. Se Ele ordena que viva, Ele vai viver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora essa palavra profética na sua vida. O Senhor Jesus está dando livramento a famílias aqui. O Senhor Jesus está dando agora a cura. Em nome de Jesus, há vidas aqui que necessitam de cura. O Senhor Jesus está salvando. Ramaço minicova, labaço minicanta. Senhor, abençoa esse Brasil, Pai. Senhor, abraça esse Brasil. Senhor, toma de conta do nosso país. Ai, Espírito Santo de Deus, levanta guerreiros e guerreiras, meu Pai, nesses últimos dias, Senhor, que a tua bênção venha estar sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que essa paz, que esse milagre venha chegar até a sua vida. Eu profetizo
cura da alma. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Eu profetizo livramento sobre a tua família. Que as mãos do Senhor Jesus venham estar estendidas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus.